Olá, aqui no estúdio comigo está Eurípides Higino. Ele é cirurgião dentista, escritor e filho adotivo do médium Chico Xavier. Chico Xavier foi o médium mais famoso do Brasil, respeitado no nosso país e também no exterior. Ele nasceu na cidade mineira de Pedro Leopoldo em 1910, depois ele veio para Uberaba, aqui ele viveu e faleceu em 2002. Eurípides, seja muito bem-vindo ao programa aqui no Poder Legislativo de Uberaba. É uma satisfação muito grande estar com você, que conviveu, praticamente a vida toda com o médium Chico Xavier. Vacílio, boa tarde. Agradeço a sua gentileza, que sempre teve um carinho especial comigo, e é a primeira vez que tenho o prazer de ser entrevistado por você nesta casa que legisla as leis da nossa cidade de Uberaba, para que possamos ver uma Uberaba com dias melhores, aonde a esperança do povo brasileiro, quando quase mais um ano, 2 de março, que está próximo, ver a nossa cidade com mais paz, com mais harmonia, com mais tranquilidade para o nosso povo, que nós sabemos que todo político, todo homem público, ele tem de ter dentro do seu coração, ou em primeiro plano, a paz e a harmonia do povo que dirige. E você representa a parte do marketing da imprensa desta casa e da cidade de Uberaba. Que Deus abençoe a sua trajetória de mãe, de companheira e amiga, para que possa a cada dia colocar diante de todos aqueles que você trabalha no Legislativo, chegando ao Executivo, uma maneira de uma Uberaba melhor para todos. Muito obrigada, Eurípides. Então, você vai conhecer aqui conosco, Você vai conhecer aqui conosco um pouco da vida do cidadão e do líder espírita, tanto do Chico Xavier quanto do próprio Eurípides. Você se lembra, Eurípides, quando foi que ele chegou aqui em Uberaba? Chico Xavier vinha em Uberaba vários e vários anos antes de vir definitivamente. Como Uberaba é a capital do Zebu, mas não tinha fazenda modelo. E ele vinha com o Dr. Romo, seu chefe da cidade de Leopoldo, todos os anos de 3 a 10 de maio. E aqui ele fez vários amigos, entre eles a Frana Azevedo, Mário Franco e outros, Dona Maria Modesta, da qual, quando se viu que a morte do seu irmão José é que levou ele a procurar um novo destino. E Uberaba, através desses amigos, que abriram as portas da cidade do coração para que ele um dia pudesse dizer que a sua cidade natal era Pedro, mas a cidade do coração era a terra das 7 colinas Uberaba. Eurípides, você chegou até ao Chico por um convite dele, Você foi convidado, mas por intermédio da sua mãe. Você é de Tuiutaba, não é? Sim. E vocês se conheceram, você ainda era criança. Como é que foi essa história? Como eu havia dito, quando seu irmão José Xavier desencarnou, Chico ficou um pouco desprotegido de alguém que falava sua língua. Conquanto ele amasse muito seus familiares, conviveria bem com eles, mas o único que era um companheiro da doutrina espírita era o José, que por acaso sou eu mesmo. E quando José desencarnou, as familiares o convidaram: ou você fica conosco, família, ou você fica com o seu espiritismo. Como ele não era simplesmente um espírita, era um missionário da luz de Jesus dentro da doutrina espírita, ele sai, quem assistiu o filme Chico Xavier vai perceber, colocando óculos, tirando, antes de entrar no trem de ferro, era 5 de janeiro de 59. O que ele pensava? Queria ser enterrado com seu irmão José, a qual foi um companheiro e fundador do Centro Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. O que vai ser de mim na nova moradia? O Emmanuel, seu mentor, guia espiritual, apareceu para ele e disse: não fique triste não, Chico, o José vai te reencontrar em Uberaba. E o José é você, como você disse. Como é que você tem essa convicção? Isso foi o Chico que revelou? Como é que foi que se deu esse processo? Eu não tenho essa convicção. Chico Xavier falou para minha mãe bem antes de me conhecer. A minha mãe ficou viúva lá em 55 na cidade de Tuiutaba. O meu irmão mais velho era de Uberaba. Meu pai pegou uma construção em Tuiutaba
e ele, em 55 ele faleceu. Minha mãe, viúva com 4 filhos, queria retornar à terra natal, mas a preocupação, será que vai dar certo? Ouviu falar que Chico Xavier tinha mudado para cá em 5 de janeiro de 59. Em março, 2 meses depois, ela entrou na Comunhão Espírita, que está no Parque das Américas, onde tinha mais de 700 pessoas. Chico a chamou por nome no meio daquela multidão. Quando ela, assustada, pensando que nem perto dele ia chegar, chegando perto dele, ela já colocou a mão no ombro dela e já foi dizendo: eu vim e a senhora também virá. O José da Cruz, seu esposo, já no mundo espiritual, me disse que a senhora viria me devolver o meu irmão José, que hoje é o seu filho Eurípides. Minha mãe, espantada, mal sabia ela que ela seria uma companheira do dia a dia de Chico Xavier, e mais tarde eu não seria só o filho, seria o seu companheiro, que há muito já tinha convivido ele com várias encarnações. E você sentia essa afinidade, essa proximidade, mesmo quando você foi criança, estar com ele? Com todo o respeito a meus pais biológicos que me deram a vida, mas depois de conversar e ir morar na rua Eurípides Bassanufo 185, com a conversa do Chico, eu gostava e tenho muito respeito para meus pais, Sr. José da Cruz e Dona Carmen, mas eu sentia que a minha verdadeira família e o meu pai realmente eu tinha encontrado, que era Chico Xavier. Não tive nenhuma dúvida. Eurípides, deve ser assim encantador ser filho do Chico Xavier, conviver com ele, estar ali no dia a dia com ele. Por outro lado, deve ter também algumas coisas negativas, tem um peso também, né? Você carrega as duas coisas. Sim. Como é que é lidar com isso? Deve ter sido difícil? Hoje não, meu vacilo. Mas naquela época, uma criança e totalmente desconhecida se vê diante de uma imprensa que era, na verdade, uma imprensa marrom, não foi nada fácil, porque todos queriam chegar a Chico Xavier. Hoje, com a idade que tenho, eu reconheço que até as trevas chamam para si muitas criaturas. Imagina uma luz que vinha de Jesus, chamado Chico Xavier. E as pessoas que vinham Chico Xavier perderam um filho, perderam um parente que sumiu, que ninguém dava notícia, ou as pessoas que não se encontravam consigo mesmo. Então, Chico Xavier era a última luz no fim de um túnel, aonde as pessoas estavam brigadas consigo mesmo. E quando as pessoas estavam brigadas consigo, iam até a luz chamada Chico Xavier. Alguém tinha de fazer o papel do para-choque, senão ele não tinha chegado até os 92 anos como chegou. Que para todos, Chico Xavier era realmente alguém diferenciado. Era alguém que falava coisas que as pessoas queriam ouvir na hora certa e no momento certo. E se eu não tivesse tido as atitudes que tive, bem antipáticas na época por muitos, principalmente companheiros seus jornalistas, que hoje são meus amigos, hoje muitas vezes encontro com algum deles e falo: eu te fiz muito mal, mas hoje eu reconheço que você estava defendendo o Uberaba, porque o Uberaba tinha grandes divisas através do Zebu, conhecido no mundo. Mas hoje eu duvido que você saia de Uberaba e eles, na maioria, falam que o Zebu era a terra conhecida. Hoje eles falam: Uberaba, a terra de Chico Xavier. Então, eu fiz uma divisa e fiz essa divisa ficar até hoje, quando eu fiz a Casa de Memória e Lembrança, que é visitada por pessoas de todo o país e de todo o mundo. Então, as pessoas vinham atrás dessa luz chamada Chico Xavier. Hoje eles vêm atrás da história, que é a luz e a vida daquele que era um verdadeiro companheiro de Jesus. Você vivia todos esses dramas alheios e você também tinha os seus próprios dramas ao ver tudo isso, né? Quais os melhores conselhos que o Chico te dava quando você entrava nesses conflitos, inclusive com o público externo? Inclusive, se ele não tivesse sido o pai que foi, eu tenho certeza que eu tinha acabado com a minha vida bem antes de ficar mais maduro. Porque quando você aprende a lidar politicamente com seres humanos, que a vida é uma política constante. Quando a gente aprende
que entre a política, o ser humano e a realidade, você administra bem. Hoje eu aprendi isso. Se eu tivesse a maturidade de hoje, eu tinha feito grandes amigos mais cedo. Mas essa experiência, e eles, vários deles jornalistas, hoje eu sei que eles me fizeram um bem danado, que me ensinaram a conviver e a viver com todos, porque não podia esperar que muitos não tiveram complacência e nem tolerância com o próprio Chico, como estariam com o Eurípides, que fazia um papel de para-choque, ou a barreira da vida de Chico Xavier. Seria impossível eu achar que isso era natural. O Chico trouxe, conforme você já adiantou, várias pessoas aqui, né, movidas pela fé, pelo desespero, pela busca, pela esperança. Isso também fomentou o turismo e trouxe também muitas celebridades, né? Gugu Liberato, Roberto Carlos, Vera Fischer e vários outros que você até poderia citar aqui para nós. E como ficou essa convivência com esses artistas após a morte do querido Chico Xavier? O grande artista para Chico Xavier era o povo. Ele amava o povo e tinha as celebridades como as pessoas que sofriam mais do que o povo comum. Então, essas pessoas eram a cena do dia. Hoje, o espetáculo é com fulano, mas para Chico Xavier, todos eram importantes, indiferente da classe social, politicamente, ou da arte, que ele tinha muito respeito. Mas a verdadeira arte que ele tinha era saber lidar com todos, inclusive com companheiros de religiosidade diferentes. Chico Xavier ficou e ficará para sempre, porque ele administrava tanto aqueles que se intitulavam, que o mundo intitulava como celebridades. Para ele, a celebridade era a vida. E ele era o incentivador da vida em qualquer situação que ele estava. Nas periferias de Uberaba, lá no Carandiru, onde visitamos tantas e tantas vezes, como na penitenciária de Uberaba, quantas vezes hoje eu vejo pessoas que conhecemos, eu, o Netinho, que ia na cadeia pública de Uberaba, hoje conheço na cidade verdadeiros cidadãos que um dia, com o conselho do Chico, esteve atrás das grades. Eurípides, faz parte, né, da fala mais particular do Chico, que ele faleceu por problemas de saúde, mas que ele queria falecer no momento em que o Brasil queria partir, né, no momento que tivesse muita alegria, muita euforia, e coincidiu com a Copa do Mundo. Isso procede? Isso é verdade? Sim, ele sempre dizia que ia partir num dia que o país estivesse todo alegre, que o Brasil estivesse em festa, que poucos iam notar que ele teria voltado para a grande viagem. E realmente, quando acabou o jogo, os foguetes estouravam e nós em casa, os companheiros de casa, nós realmente gritávamos de dor, porque com quanto aceitamos e convivemos bem com reencarnação, mas somos humanos e sentimos a morte como um grande pai, um grande companheiro, que a gente sabe que um dia voltaremos a encontrar do lado de lá. Ele foi sepultado, eu me lembro bem que eu fui até o sepultamento dele, foi numa tarde, né, num final de tarde, no cemitério São João Batista. Com mais de 50 mil pessoas andando, a maioria tirando o carro dos bombeiros, o povo foi a pé, desde o Grupo Espírita da Prece até o cemitério. Foi realmente uma festa de luz. As autoridades de Uberaba jogavam pétalas dos céus. E ele, certamente, sem dúvida, sabia que estava implodindo as pétalas. Ele era uma pessoa que foi diretamente para os braços de Jesus. A casa dele, a casa de vocês, né, onde vocês sempre moraram, hoje é a Casa de Memória e Lembranças do Chico Xavier, que alguns também denominam como um museu. Quando que passou a funcionar dessa maneira? Desde o dia 5 de dezembro de 2002, porque não foi eu que quis fazer, foi um pedido que ele me fez em 96. Eu simplesmente executei um pedido do meu pai, um pedido do meu melhor amigo. E isso me deu muito problema, porque muitas autoridades queriam fazer tombamento. Fui parar no Ministério Público Federal por causa disso. Ainda bem que eu tinha um bom amigo que me deu bons advogados, porque Chico Xavier respeitava as leis, era um homem da lei,
era um homem que sempre dizia ele, muitas vezes disseram, Evacira, que as mensagens ele não mandava, porque era dos Espíritos. Mas ele concluía sempre o seguinte, mas se alguma coisa estiver errado dentro das psicografias, dentro das escritas psicográficas, quem vai responder não é os Espíritos, sou eu, o homem que sou o pseudo-escritor, eu sou o coautor de todos. E ele passou toda essa responsabilidade para mim. Se alguma coisa na casa de memória, que eles denominam como museu, não estivesse certo, quem responderia, até pagando indenizações para o governo, para o Ministério Público, era o Eurípides. E isso muito me honra, porque eu pude estar dentro da lei e deixar a casa de memória do jeito que o Chico queria, respeitando os homens que dirigem a nossa cidade, o nosso país, mas independente de todos, que ele viveu independente até das lideranças espíritas. Ele dizia que se para servir Jesus ele tinha de obedecer à aliança municipal, estadual ou federal, ele largaria de ser espírita e continuaria a ser um seguidor de Jesus a quem ele veio servir. Então, a Casa de Memória, ela não pertence ao poder público, né? Vamos deixar assim isso bem claro, né, Eurípides? É de minha propriedade particular. Paguei uma empresa em Sode de Belo Horizonte para fazer o TAC e fazer todos os ajustes dentro do Ministério Público. E o doutor Vilmar Pacheco, meu advogado, acompanhou com o doutor Tales e as autoridades competentes para que isso não acontecesse. Qual é o acervo que tem lá, Eurípides? Lá tem os móveis. É tanto item que foram mais de 25 mil itens. Mais de 25 mil itens que tem lá? Aonde não se viu isso na história de nenhum museu do mundo. Você preserva o quarto dele, né? Como todas as coisas particulares, inclusive o que o IFAM gostava e me cobrou no início, Vacira, eu até não achava que ia achar, que foram mais de 800 psicografias no manuscrito de Chico Xavier, que eu achei há poucos meses, que serão expostas, porque todas as vezes que o Chico psicografava, e que ou eu, ou o Vivaldo, seu diagramador, ou ele antes datilografava, ele rasgava para evitar que alguém fizesse plágio. Agora há pouco eu achei vários manuscritos que mandei para explicar, para expor, que são as verdadeiras histórias da psicografia no mundo. Você psicografa também? Não sou médico. Não é médico? Eu sou só, como eu já lhe disse, para-choque de Chico Xavier. Porque para poder protegê-lo, eu tinha de entender um pouco da língua das pessoas um pouco exaltadas que surgiam. Não podia fazer, por favor, com licença. Tinha de ter a mesma língua deles. Senão eles tinham matado Chico Xavier. O Netinho várias vezes fala, se o Eurípides não fosse desse jeito, Chico Xavier não tinha chegado à idade que chegou. Quantas obras tem o Chico Xavier psicografadas? Já editadas, mais de 460. E eu tenho mais ou menos um material que vai dar no mínimo umas 10 a 20. E a venda desse material, dessas obras literárias, é revertida para a Casa de Memória, para a Casa da Prece? Não podemos, porque esse foi o meu grande problema. Que quando o doutor Zé Carlos Fernandes chegou em Uberaba, ele achava... O promotor de justiça? O promotor de justiça. Ele achava que todos os direitos autorais eram do Eurípides. E se vocês um dia, da imprensa, o procurador do Estado, ou procuradores federais, poderem me dar a resposta que isso compete à autoridade, o que fizeram do dinheiro os editores, eu também gostaria de saber. Porque eles não deram nunca prestaram conta para o Chico. Eu tenho uma livraria onde eu compro e revendo como qualquer vendedor de livro. Que é a livraria lá da Casa da Memória. Eles nunca nos deram o que fizeram. Chico Xavier achava que eles iam pegar esse dinheiro e reverter para a caridade. Infelizmente, a maioria das editoras estão quebradas. O que fizeram, que não fizeram na caridade. Aonde eles fizeram, Deus vai saber. De lá o Chico já sabe. E se as autoridades souberem, eu ficaria contente com a colaboração deles. Eurípides, quanto aos filmes, tem o filme Chico Xavier,
As Mães de Chico, Nosso Lar. Como que foi essa produção, esses direitos autorais? Eu só assinei das Mães, que eles não me prestaram conta, porque a marca patente é minha. Do Chico Xavier, prestaram de alguma forma e sumiram. Também não foram corretos, nenhum deles. Estou agora, meu advogado acompanhando, estamos fazendo um novo projeto, Chico Xavier do Apóstolo, com o André Marusco. E meu advogado acaba de assinar também com o Huck, que faz os desenhos com a Turma da Mônica, o Maurício. Que é o Luciano Huck? Não, Quem? o Huck Qual o Huck? Ele é do Peru, não é o Luciano. Tá. É outro, Henrique, que ele mora em Brasília, ele almoçou comigo a semana retrasada, que é o Maurício da Turma da Mônica. Eles vão fazer história de Chico Xavier para criança e também, talvez, até para os adultos. Fazer em quadrinhos? Em quadrinhos. Ele esteve comigo há 10 dias e com o meu advogado. Aí o problema do meu advogado é deles. Espero que dessa vez eu não seja passado para trás. Quero lembrar aqui, eu disse, não posso deixar passar, lembrando ali dos itens do acervo, que é o carro que você conseguiu resgatar, Sim. né? Que tem a placa FCX, com a data de nascimento 1910. E eu e o Netinho achamos em Limeira. Fomos lá e compramos. Dentro de breve vai estar exposto. Que em 91, até 91, 92, eu troquei algumas vezes de carro e mantinha a mesma placa. Mas a lei do nosso país deu que toda vez que um carro fosse, a placa acompanhava. Não pude manter. Eu comprei há pouco esse carro de volta e está lá na Casa de Memória. FCX 1910. Que bacana e é uma raridade, né? É uma raridade. Você, mas o Netinho Então, ter feito esse trabalho localizado então, e agora deixar. muitas Mas você vai vezes, deixá-lo preparado para visitação. Para visitação. Muitas vezes preocupava que a gente estava tirando algumas coisas do Museu da Casa de Memória. Pelo contrário, eu tenho gastado o meu para poder colocar lá coisas que as pessoas não conheciam. Ô, Eurípides, você é reconhecido oficialmente como filho de Chico Xavier? Está quase no final da vara de família já nos deu, e dentro de breve, se tudo for concretizado, o meu advogado está acompanhando, para que realmente, que na verdade até 2003, nenhum homem, nenhuma mulher solteira não podia adotar. Então por isso que o Chico não me adotou. Meu advogado entrou na vara de família e o juiz já deu preliminarmente. Estamos aguardando finalmente para que eu acrescente o Xavier no meu nome. Então isso também vai virar uma jurisprudência, né? Porque isso é pós-morte também, Exatamente. né? É uma questão rara, mas de reconhecimento fez legal. um dossiê onde várias pessoas que conviveram no dia a dia deram vários depoimentos como era a convivência do Chico e do Eurípides. Eurípides, eu li, isso já foi divulgado assim, por várias fontes, agora eu quero saber de você, realmente dizem que existe um símbolo, como se fosse um sinal que você e mais 2 pessoas detêm para verificar a veracidade de mensagem enviada pelo Chico Xavier. É isso mesmo? Isto já era uma coisa de Chico Xavier desde do José Xavier, que era do chapéu a 100, após a morte do José, veio um amigo dos dois e o chapéu que estava dependurado voou e bateu. Chico Xavier, vendo que vários psicólogos do país, antes de sua morte, traziam psicografias dele para que ele visse que era verdade. Meu filho, a hora que eu não estiver aqui, vão colocar na minha boca coisas que eu jamais diria. Inclusive está rodando pelo país data limite, que o mundo pode acabar em 2019, do Geraldo Lemos. Chico Xavier jamais deixaria os seres humanos em desassossego. Ele era um harmonizador de almas. Isso tem trazido transtorno para várias pessoas. O Nostradamus de Belo Horizonte, chamado Geraldo Lemos, pôs na boca de Chico Xavier que pode acabar em 2019. Chico Xavier, sim, dizia que o nosso mundo está ou pode acabar dentro de nós, que Deus não criou nada dele para ser exterminado, e sim para ser evoluído. E quem não fizesse a sua reforma íntima, menos ódio, menos raiva, seria levado para lugares inferiores, porque a Terra estava evoluindo.
Conforme ele, todos nós temos de pensar que temos de fazer essa reforma, senão seremos levados para lugares aonde, sem dúvida, serão inferiores. Deve ser isso que o nosso Adamos de Belo Horizonte, Geraldo Demo, quis colocar para o povo, que é uma inverdade, é algo dito por ele e não por Chico Xavier. Chico Xavier, por muitos, né, conhecido como um santo, uma pessoa humilde, como você falou aí, é um harmonizador, né, de almas, de corações, um pacificador. E enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto homem, você acha que ele ainda sentia que precisava melhorar alguma coisa, aperfeiçoar alguma coisa nele? Sem dúvida, ele sempre se fazia alguém que precisava da gente. Nós queríamos saber e tinha certeza que era de uma maneira que ele nos convocava a melhorar. Que ele se dava bem com todos os religiosos, com todos os pensadores, inclusive aqueles que se diziam ateu. Quantas e quantas vezes as pessoas, não, Chico, mas eu sou ateu. Então o Chico dizia que a pessoa é ateu até um dia que a dor bate a porta. Quando a dor da perda de um filho, de um ente querido, ou de uma grande doença, ela chama por uma força maior. E essa força maior, ele deu o nome de energia, de massa, ou de qualquer coisa que os cientistas denominam. Mas essa força só vem de Deus. Então não existia ateu como a gente pensa. Existiam pessoas que pensavam daquela maneira. E esse pensamento que eles administravam vinha de uma inteligência que eles tinham, que Deus colocou no mundo. Agora vamos falar do Eurípides, escritor, que eu conheço já algumas obras suas. Quantas obras você já tem publicado? Eu fazia diários de tudo que o Chico me contava, porque senão, um dia, vão dizer a vacina, que tantas e tantas coisas de Chico Xavier, que o Chico era um ET, que passou para o mundo e não eram verdades. Alguém dizia a ele, você pode me falar do homem Chico Xavier, que você, além de meu filho, além de meu companheiro, era meu melhor amigo. Então, o que eu tenho passado são coisas que eu convivia com ele no dia a dia. Mas um psicólogo de Uberaba, que é meu primo, que chegou quase a padre e depois de muito tempo se tornou um grande psicólogo na nossa cidade, me pediu para fazer um livro, O Filho do Chico Xavier, que deverá estar pronto. O nome é O Filho do Chico Xavier? O Filho do Chico Xavier. Aí ele vai relatar um pouco desse diário que você fazia? Eu não sei aonde ele buscou. Comigo mesmo, ele fez uma entrevista de máximo 10 perguntas. Eu não sei a quem ele foi buscar, saber da minha vida, com quanto nós convivemos entre 1 a 6 anos em Tuiutaba. Quer dizer, ele não soube nada da minha vida com Chico Xavier. Depois de muitos anos, ele também mudou de Tuiutaba para Uberaba, se formou, tem sua família em Uberaba, é professor de psicologia. Então ele não conviveu conosco. Eu ainda não sei, só uma parte o que o Chico falaria para o Eurípides hoje. Isso você viu? Isso que ele me deu. E o que o Eurípides falaria para o Chico. E o seu diário? Você escrevia, era manuscrito, ou você datilografava? Tudo que o Chico me falava, eu fazia diário, que depois eu datilografava. E isso transformou em livro? Vai ser transformado em livro? Já transformei em 3 livros. O Apóstolo, o Empresário de Deus, o Apóstolo Chico Xavier e Minha Vida com Chico Xavier. E está na gráfica agora para ser Lágrimas de Chico Xavier, que é o meu 4º livro. E quando a previsão para lançamento desse aí? Eu estou aguardando sair o do Vicente para que eu também possa lançar o meu. Até julho deverei lançar o meu. E você tem mais material para depois você continuar? Tenho muito. Com a história do Chico. A vida de Chico Xavier não vai se contar num filme nem em 10 filmes. Cada dia é como um capítulo da vida dele. Eurípides, o Chico, né, nós fizemos aqui uma referência rápida, mas ele foi eleito o mineiro do século, né? Isso acho o maior brasileiro de todos os tempos também. De todos os tempos também, né? Nessa época do mineiro do século, ele concorreu assim com muitas personalidades, né? Com todas as personalidades, Juscelino, Santos Dumont, várias autoridades mineiras. Eu acho que teve também o Pelé, né? Carlos Drummond, vários. E aí, teve alguma solenidade para comemorar, para celebrar isso? Do mineiro teve,
que foi entregue lá no Grupo da Paz. Lá no Grupo da Paz? Do Grupo da Prece. Lá no Grupo da Prece. Isso me parece que foi assim, poucos dias ele já estava eleito, né? Poucos em 15 dias foi feito pela TV Globo, isso, inclusive, né? Pela TV Globo Minas. E ele foi... Um ano retrasado, ele ganhou o maior brasileiro do Carlos Nascimento pela SBT. E foi recomendado também uma época para ser concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Quase nos dias que nós já tínhamos recebido até a pasta para ir para a Oslo. Aí se mudou o quadro, até hoje não sabemos o que aconteceu. E você, enquanto amigo, companheiro, né, enquanto o filho do Chico, hoje você dedica praticamente, pelo menos 80% do seu tempo, a preservar essa história documental dele? É que o médium Chico Xavier já foi estudado pela NASA, foi estudado por companheiros da doutrina. O Pinga Fogo, então, fizeram de tudo para provar quem era Chico Xavier. Pinga Fogo foi um programa na Tupi, em né? 71, onde o Almir Guimarães, que era o entrevistador. E hoje as pessoas querem saber como era o homem Chico Xavier. E nada melhor do que quem conviveu com ele. Uma época como o Caramuru, outra como José. E nesta existência, o para-choque dele, o Eurípides. Você cita aí, então, são as encarnações que você já viveu que ele conviveu com ele. E quando você era Caramuru, ele te falou que encarnação que ele Chico Xavier, ele nos contava que antes de codificar a doutrina, ele precisou vir para o Brasil porque ele, Anchieta, o seu mentor espiritual, Emmanuel, era o padre Manuel da Nóbrega. Em 1534, eles vieram para o Brasil, porque eles tinham certeza que a França e a Europa, os intelectuais da França e da Europa, o berço da cultura no mundo, não deixariam o espiritismo esparramar por lá. Então eles vieram conhecer o Brasil receberia todas as etnias, as religiões iriam conviver bem por aqui. Quando chegaram em 1534, ele, Anchieta, o Emmanuel e Padre Manuel da Nóbrega, está na história do Brasil. Iam ser comidos pelos índios canibais. Alguém que já tinha trazido várias outras expedições da Espanha e de Portugal no Brasil, conhecia os costumes dos indígenas, vendo os indígenas enfurecidos e que eles iriam comer toda a população, estourou pólvora. E pólvora para os índios era Deus do fogo Caramuru, que sou o seu criado aqui, contado por Chico para minha mãe, o dia que ele conheceu minha mãe. Ele faz o grande propagador da doutrina espírita aqui, que é a doutrina do Allan Kardec, né? O francês. O francês. Que também... Rivail Hipólito de Leon. Que é o nome dele, né? Com o pseudônimo de Allan Kardec. Você acompanhou a entrevista com Eurípides Higino, filho adotivo do médium Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Muito obrigada por sua companhia e até breve.